Boa noite, futuros delegados da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Como está aí essa expectativa? Seguinte, já vou começar aqui dizendo que quando eu aceitei esse evento para fazer esse raio-x do edital em relação a direitos humanos, eu imaginei que seria mais um edital Delta, mais um edital dentro de tópicos que já estávamos ali acostumados, e veio a sua banca e pá! Minha gente, deu trabalho. Este raio-x aqui talvez esteja aí no top 10 dos mais trabalhosos. Porque, veja, estamos falando de uma banca que basicamente cobra literalidade de instrumento normativo. Então, aquela banca que cobra de acordo com a declaração, de acordo com a Convenção contra a Tortura, e coloca ali a literalidade dos dispositivos. Então, esse é um primeiro ponto. Aí você fala, professora, tranquilo, tranquilíssimo, vou ali estudar os instrumentos normativos, vou ali resolver questões e acabou-se. O problema, minha gente, é a quantidade gigante de normativos incluídos aqui em direitos humanos. E mais, direitos humanos veio no conteúdo programático junto com criminologia, e para as duas disciplinas a previsão é de 5 questões. 5 questões em um universo de 80. Atenção! Lembrando que metade da prova é só língua portuguesa. E a outra metade para conhecimento específico, e nessa segunda metade é que entra direitos humanos e criminologia. Ok. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter que ter um estudo muito estratégico aqui, um estudo muito pontual, para que você não utilize o tempo que você tem de estudo agora para tópicos que às vezes têm baixíssima probabilidade de aparecer na sua prova. Então aqui eu quero te chamar a atenção para alguns dispositivos, algumas convenções, alguns tratados que eu considero que tem maior probabilidade de cobrança, tá? Justamente tendo em vista esse histórico da sua banca e tendo em vista também os tópicos que estão ali no edital. Quero traçar com vocês aqui uma espécie de cronograma de estudos a partir dessa maior probabilidade de cobrança, ok? E com isso você insere a disciplina dos direitos humanos aí no seu material de estudo, aí no seu cronograma. Maravilha? Lembrando que esse é um evento ao vivo, então se você tiver alguma dúvida, algum apontamento, pode me chamar aqui no chat, estou à disposição dos senhores, tá? Eu venho aqui com muita alegria, com muita satisfação, mais um concurso de Delta aí, né? Imagina terminar o ano ali fazendo essa prova e tendo ali um score bacana. É isso que eu desejo para todos vocês, porque a prova vai ser quase ali no Natal, previsão de data de prova para o dia 21 de dezembro, ok? Então a gente tem aí um tempo apertado, mas que ainda dá tempo de fazer bastante coisa. E estou assistindo depois, não consegui ir aqui e participar ao vivo, fiquei ali um pouco receoso. Posso entrar em contato com a professora para tirar uma dúvida, para trazer um feedback, para trazer um apontamento? Claro que pode, tá? Eu sempre coloco para vocês no material o meu contato ali no Instagram, tá? Prof. Alice Rocha, pode entrar em contato com a professora. Terei ali a máxima satisfação em receber ali o feedback de vocês, em saber como que está esse processo de preparação, porque nós sabemos que não é fácil, ok? E sabemos que muitas vezes essa é uma caminhada um tanto quanto solitária, né, pessoal? Mas aqui vocês encontram uma pessoa, uma professora, que pode aqui facilitar a trajetória dos senhores. Beleza? Bora para o nosso raio-x? Bora desatar os nós? Porque tem isso, tá? Às vezes a impressão que eu tenho é que essas bancas colocam esse conteúdo tudo junto, bagunçado, joga e fala assim: o primeiro desafio é o candidato conseguir separar o joio do trigo. Primeiro desafio é o candidato conseguir simplesmente organizar esses tópicos. Mas aí a banca tem que lembrar que os senhores têm o meu apoio.
E aqui, pessoal, no material que já está à disposição aí para os senhores na descrição do vídeo, eu procedi a esta organização deste conteúdo gigante, desse conteúdo extenso, e com isso a gente vai ter uma clareza maior de como proceder. Combinado? Veja, do conteúdo programático, nós temos aqui uma primeira parte de teoria geral. Nessa primeira parte de teoria geral e afirmação histórica, a gente tem a parte de conceito, terminologia, estrutura, classificação, características, hermenêutica, democracia, cidadania e direitos humanos, que é o básico. Isso aqui é o básico que a gente vê em todas as provas e concursos. Não acho que você vai ter grandes dificuldades com essa parte. Na sequência vem a afirmação histórica dos direitos humanos, com vigência e eficácia dos direitos civis e políticos, dos direitos econômicos, sociais e culturais, direitos humanos e responsabilidade do Estado. Lembrando então aqui que nós temos as dimensões ou gerações de direitos humanos, não porque uma tenha uma eficácia mais importante ou tenha uma preponderância. A ideia aqui é de organização dentro desse preceito da historicidade do processo de afirmação dos direitos humanos. Lembrando que o retrocesso está vedado, é sempre dali para frente. E lembrando também que direitos de primeira, segunda e terceira geração têm a mesma importância. Eles são todos imprescindíveis para o alcance da chamada dignidade da pessoa humana. Beleza? Maravilha! Relembrando aqui a nossa metodologia de estudo dos direitos humanos, é aquela metodologia dos direitos humanos na palma da mão. Isso significa que a gente sempre tem que refletir a partir de 5 tópicos. Começando pela teoria geral, a gente passa pelo sistema global, pelo sistema regional, pelo sistema nacional, fechando com os grupos vulneráveis, que aqui na sua prova, no conteúdo programático, está bombando, ok? Mas calma que a gente vai organizar as ideias aqui. Desse primeiro ponto de teoria geral, check, tá? Acho que a probabilidade de cobrança desse primeiro tópico é bastante pequena, ok? Não acho que é um tópico que vem aqui com muita força. Porque na sequência, eu organizando aqui para vocês, eu coloquei as camadas de proteção. Aqui a camada de proteção é global e regional, e aqui a camada de proteção nacional, tudo bem? Então ele coloca estrutura normativa do sistema global e do sistema interamericano, e não fala que estrutura é essa. Por isso que a gente sempre tem que se guardar ali, né, de se fixar na Declaração Universal, que essa sim ele cita, mas também na Convenção Americana, que um pouquinho aqui mais à frente eu vou trazer para vocês os instrumentos normativos que eu considero que tem maior relevância dentro dessa estrutura global e regional, sobretudo do sistema interamericano. Até porque depois dessa menção, o examinador não faz nenhuma referência ao sistema interamericano. Ele não cita aqui a Convenção Americana, ele não cita aqui Corte e Comissão Interamericana. Então, eu acho pouco provável a cobrança da Convenção Americana, mas a Declaração Universal, como ela está citada aqui expressamente, olhar atento em relação à mesma, tá? Ainda em relação ao sistema global, eu acrescentei aqui o Estatuto de Roma e o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, lembrando que o Brasil, a partir do seu artigo 5º, parágrafo 4º, ele já estabeleceu a sua submissão à jurisdição do TPI. Lembrando que o TPI não é um tribunal que julga todo e qualquer tipo de crime, ele julga tão somente 4 tipos penais, que são crimes de guerra, crime contra a humanidade, genocídio e o crime de agressão, que eu sempre falo para vocês memorizarem a partir do mnemônico crimes Guga, ok? Lembrando que o TPI, ele veio para julgar indivíduos, ele não julga estados, tudo bem? Na sequência ainda desse sistema global, eu coloquei aqui a Agenda 2030, que eles inserem aqui no edital, mas que, sinceramente, eu acho que tem uma possibilidade de cobrança pequena, tudo bem? Já, novamente, não fiquem aflitos, já vou apontar para vocês aqui quais são os tópicos que eu considero com maior relevância. Porque na sequência vem o Sistema Nacional. Do Sistema Nacional, coloquei aqui, ó, direitos humanos na Constituição, então isso aqui é a base, né?
e os tratados internacionais de direitos humanos, a incorporação, conflitos, interpretação e aplicação desses tratados de proteção aos direitos humanos, juntamente com o PNDH3. Aí sim, PNDH3 talvez seja desta parte aqui um dos instrumentos que eu olharia com maior carinho, tá? Então, eu olharia com muito carinho para esse PNDH3, olharia com muito carinho para o Estatuto de Roma e olharia com muito carinho para a Declaração Universal. Tudo bem? Lembrando que dessa parte dos direitos humanos na Constituição, eu olharia com muito carinho para o artigo 5º, parágrafo 3º, lembrando daquele quórum qualificado 2235, que será necessário para que um tratado seja internalizado com status de emenda constitucional, ok? Então, dessa primeira parte, esses são os tópicos que eu considero com maior possibilidade de cobrança. Na sequência, eu fiz alguns blocos aqui bem separadinhos de conteúdo, tá? Esse primeiro bloco é um bloco essencial. Olha só, não vai dar para você ir para a prova sem pelo menos, ter lido uma vez cada um destes instrumentos. Tudo bem? Porque aqui eu coloquei tortura e uso da força, juntamente com segurança pública e direitos humanos. Um tópico bem recorrente, e aqui eu consideraria de uma forma bem especial essa Convenção contra a Tortura. Ela eu considero uma forte candidata a estar na sua prova, ok? Lembrando que na sequência foi instituído o nosso Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura pela Lei 12.847, mas não acho que seja o foco principal. Diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública, princípios básicos sobre o uso da força estabelecidos ali pela ONU, que são os princípios de Havana, eu considero suficiente que você estude a partir de flashcards, a partir de tópicos ali de revisão, sobretudo em relação aos princípios, tá? Lei 13.060 e o Decreto 2.341 que a regulamenta, é importante? Mas é aquela legislação que basta você ter aquele senso comum, basta você pensar naquela ideia de proporcionalidade nesse uso da força, naquela ideia de não poder atirar ali caso um veículo fure uma barreira ali policial, ok? É aquele senso comum que eu considero suficiente para essa legislação, tá? Na sequência, diretrizes nacionais de promoção e defesa dos direitos humanos dos profissionais de segurança pública. Não é um arcabouço normativo muito demandado, não vejo isso aqui aparecendo em muitas provas, assim como a Lei 13.819, que é a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, também é uma grande novidade, tá? Nunca vi isso aqui sendo cobrado em outras provas para a Delta, tudo bem? Protocolo de prevenção, supressão e punição ao tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças, eu acho baixa a possibilidade também. E o Código de Conduta para funcionários responsáveis pela aplicação da lei, ele segue os princípios básicos e as diretrizes sobre o uso da força, então eu considero que é um arcabouço que já estaria inclusive suprido pelo estudo dos anteriores, tudo bem? Então, dessa parte aqui, eu concentraria meus esforços na Convenção contra a Tortura, tá? Eu acho que tortura é um tema forte para a sua prova, eu acho que pode ser ali cobrado, sobretudo a parte conceitual, o que é tortura para essa convenção, lembrando da diferença de tortura no arcabouço nacional e no arcabouço internacional, como crime próprio, como crime impróprio. Enfim, eu focaria aqui a minha força em relação a esse tópico, joia? Porque na sequência, a banca sobrecarrega os senhores com grupos vulneráveis. E aqui nessa parte de grupos vulneráveis, nós temos muita legislação estadual, tudo bem? Tem muitas leis aqui que não são leis federais, são leis estaduais. E aí, minha gente, foco a 100%, tá? Por quê? Porque tem um tópico que ele coloca assim, ó, pessoas e populações em situação de vulnerabilidade e sujeitos de direitos historicamente discriminados.
Aí ele traz a especificidade da diversidade, seja pela vertente histórica, por preconceito, discriminação, racismo, LGBTI-fobia, desigualdades estruturais, igualdade material e ações afirmativas, que é o básico também quando estamos falando aqui de grupos vulneráveis, quando estamos falando aqui de políticas afirmativas, justamente para buscar não a igualdade formal, e sim a igualdade material a partir do estudo desses grupos. E aí, o que a professora preparou para vocês? Organizei aqui o seu edital a partir dessas temáticas. Veja, da comunidade LGBTQIA+, ele traz 2 legislações estaduais. Essas aqui precisa ler e reler. A primeira sobre o tratamento nominal, inclusão e uso do nome social de travestis e transexuais nos registros estaduais relativos a serviços públicos prestados no âmbito do Poder Executivo Estadual. Este decreto 48.118 é forte para estar na sua prova, assim como o decreto 49.122, que versa sobre a carteira de nome social para travestis e transexuais no estado do Rio Grande do Sul, tá? Temáticas, então, estaduais, especificidade grande, dificuldade maior, acredito que sim. Na sequência, da parte de discriminação racial, o que eu preparei aqui? Eu já coloquei na ordem para vocês do sistema global até o sistema nacional. Porque no sistema global eu tenho uma convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Na sequência, no sistema regional, eu tenho a Convenção Interamericana, lembrando que esta Convenção Interamericana contra o racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância, ela possui status de emenda constitucional, tá? É uma daquelas 4 que foram internalizados com status de emenda constitucional, porque passaram pelo quórum de aprovação 2235. Na sequência, a gente tem a legislação federal, que é o nosso Estatuto da Igualdade Racial, tá? Que vocês também estudam aqui bastante, tá? E temos, eu até tinha que dar aqui um enter, temos a legislação estadual, tudo bem? Lei 13.694, que é o Estatuto Estadual da Igualdade Racial. Pessoal, muito cuidado com essa legislação estadual, beleza? Na sequência, vem a Lei 14.532, que altera a Lei 7716, que é a Lei do Crime Racial, e o Decreto 2848, para tipificar o crime de racismo, tipificar como crime de racismo a injúria racial. Isso aqui vai cair na sua prova? Sim, com certeza. Sim, com certeza. A diferença básica entre racismo e injúria racial. O que é racismo? É algo que tem uma afetação mais coletiva, ao passo que a injúria racial tem uma afetação mais individualizada. Esta passagem aqui eu considero muito importante, porque com essa alteração, o que nós tínhamos na jurisprudência acabou se transformando em legislação formal, ok? E por fim, aí aqui é o meu grande ponto de interrogação, tá? Eu não sei o que essa lei está fazendo aqui. Enfim, mas eu ajustei aqui a lei 14.382, que dispõe sobre o sistema eletrônico dos registros públicos. Eu acho que essa é uma lei deslocada aqui no nosso edital, mas enfim, como ela estava ali, e o meu papel aqui é fazer um raio-x e passar com vocês cada um dos tópicos do edital, trouxe essa lei 14.382, mas olha, eu particularmente, eu nem olharia para ela, tudo bem? Na sequência, temos alguns outros grupos: presos, mulheres, pessoas com deficiência e os índios. Da parte de presos, eles não inovaram, tá? Eles trazem Mandela e Bangkok. Lembrando que Mandela e Bangkok são regras de natureza soft. Não são tratados, não são convenções, são regras soft. O que isso significa? Se o Estado não conseguir cumprir, tá tudo bem. Nós estabelecemos, inclusive, um patamar alto
coloca o sarrafo lá em cima, justamente porque eles sabem a dificuldade dos estados para a implementação dos preceitos fantásticos desses regramentos, tá? Por quê? Porque nesses regramentos a gente vai sempre trabalhar com aquele mundo ideal. Então, Mandela tem aquelas regras mais genéricas, lembrando que Mandela se aplica também às presas, tá? Mas Bangkok é uma legislação mais especial, mais específica relacionada às mulheres infratoras, ok? Na sequência, por falar nas mulheres, temos aqui a Declaração e Plataforma de Ação de Pequim e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Não acho que tenha grande possibilidade de cobrança em relação a outros regramentos aqui, tá? Porque na sequência a gente tem deficientes, com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, lembrando que essa convenção também possui status de emenda constitucional, ok? E temos a Lei Estadual número 13.320 de 2009, que simplesmente, isso aqui eu fiquei pensando, né? Ao invés da banca estabelecer todas as legislações relativas a pessoas com deficiência do Estado, não, ela trouxe aqui uma lei estadual que consolida tudo isso. Então, aquela lei que fala assim, ó, aqui no estado do Rio Grande do Sul, de legislação aqui de pessoas com deficiência, é toda essa lista. Vai atrás, amigão. Enfim, vale a pena? Não acho que vale, tá ok? Na sequência vem índios, com a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas e a Convenção 169. Eu, particularmente, ficaria muito de olho ali na Constituição Federal, nos artigos 231 e 232, tá? Por quê? Porque a ideia hoje é de defender o aspecto da autodeterminação dessas comunidades. E quando a gente pensa em autodeterminação, eu estou dizendo, por exemplo, que qualquer ação que for feita em relação a estas comunidades será necessário o processo de consulta prévia. Lembrando que consulta prévia é diferente de consentimento. Então, esse ponto da consulta prévia tem sido sistematicamente cobrado e eu chamo a atenção de vocês porque a gente tem uma jurisprudência muito forte do STF em relação à demarcação de terras. Lembrando que o STF adota a teoria do indigenato e não a teoria do marco temporal, tá? Então, eu ficaria de olho nessas comunidades. Por quê? Porque eles são bastante especiais. Com isso, nós acabamos de passar por todos os tópicos do edital. Aí, o que eu preparei para vocês aqui? Alguns panoramas e blocos de estudo, tá? Porque, veja, é uma disciplina estratégica? Claro que é, né? A gente fala aí numa média de 8% a 12% da prova, porque como ela vem junto com criminologia, a gente não tem como falar com certeza quantas questões serão de humanos e quantas questões serão de criminologia. Pode ser que eu tenha 4 questões de direitos humanos e somente uma de criminologia. Pode ser que eu tenha 5 questões de direitos humanos e nenhuma de criminologia. Até porque o conteúdo de direitos humanos é mais extenso do que o conteúdo de criminologia. Mas aí fica por conta e risco do examinador. 6 blocos principais de estudo, tá? Prestem atenção. Teoria geral, sistema internacional, Constituição Federal e os tratados, uso da força, grupos vulneráveis e o que eu classifiquei aqui como temas contemporâneos. Vocês percebem claramente que o foco da sua banca é legislação. E aqui ela trouxe um peso bem grande para a legislação específica ali do estado do Rio Grande do Sul, tá? Então eu ficaria bastante ligada em relação a essa legislação. Beleza, professora, vou estudar os 8 blocos. Aqui eu vou te passar alguns tópicos que você precisa inserir aí no seu estudo, tá? Do primeiro tópico, de teoria geral dos direitos humanos, lembrar do conceito e terminologia, lembrando, por exemplo, daquela diferença básica entre direitos humanos, direitos fundamentais e direitos do homem. Direitos humanos, quando estiver positivado no âmbito internacional. Direitos fundamentais, positivado no âmbito interno. Direitos do homem, equivale ao direito natural. Não precisa estar positivado em lugar algum, ok? Lembrar que a dignidade da pessoa humana é o centro de irradiação dos direitos humanos. Inclusive, dignidade da pessoa humana
é o fundamento da nossa república, que está ali no artigo 1º da Constituição. Esses são pontos fortes para os senhores se lembrarem. Na sequência das características dos direitos humanos, acrescente aí aquele nosso mnemônico, H é igual a 1, 2, 3 e rua. Por quê? Porque aqui você já memoriza as 7 principais características, tá? O H de historicidade, os 3 Is de imprescritibilidade, inalienabilidade, indivisibilidade, todos os Is aí que você imaginar. R de relatividade, lembrando que direitos humanos não são absolutos, ok? Não existem direitos absolutos. Direitos humanos são limitados, professora? Podem ser limitados sim, tá? Então, aquela teoria da ponderação é uma teoria que pode ser aplicada aos direitos humanos, joia? O U de universalidade e o A de aplicabilidade imediata, inclusive retomando o que está previsto no artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, ok? Maravilha? Na sequência, então, eu coloquei aqui, ó, universalidade, indivisibilidade e interdependência, inalienabilidade, imprescritibilidade e irrenunciabilidade como características principais que podem aparecer para os senhores ali na prova. Maravilha? Na sequência, as gerações ou dimensões de direitos humanos, que estão intimamente ligadas com a ideia da historicidade. Lembrando que a primeira geração está ligada aos direitos civis e políticos, a ideia de liberdade, são também considerados como direitos negativos, porque aqui eu não preciso da intervenção do Estado, pelo contrário, Estado me deixe em paz, que será o suficiente para que tais direitos sejam estabelecidos. A segunda geração, a gente já passa com os direitos positivos, porque busca-se aqui a noção de igualdade, ok? Com direitos econômicos, sociais e culturais, também chamados de direitos prestacionais. A terceira geração, com os direitos de solidariedade, com a ideia da fraternidade, e a quarta e quinta gerações, com a democracia, informação, pluralismo, paz, inteligência artificial, biodireito, tudo isso aparece nessa quarta e quinta geração, tudo bem? Do primeiro bloco, você fala assim, professor, esse primeiro bloco é importante? Peso 1, tá? Não acho que seja um bloco com grande probabilidade. A minha aposta seria muito maior em relação aos instrumentos normativos, tá? No bloco 2, que a gente está chamando aqui, a gente apresenta os instrumentos ali, né, que ele coloca a estrutura normativa do sistema global, ok? E aqui, aliás, do sistema internacional. Quando a gente fala do sistema internacional, a gente está fazendo uma referência ao sistema global, com a Declaração Universal e os pactos internacionais. Então, atenção especial para esta dama aqui, que eu considero um dos textos mais bem redigidos aí da história, nunca sofreu nenhuma modificação. Declaração Universal, que possui direitos de primeira e segunda geração, mas que continua sendo somente uma resolução da Assembleia Geral da ONU, tá? Não é um tratado. Diferente dos pactos. Os pactos surgem 18 anos depois da declaração e eles são separados em primeira e segunda geração. Por quê? Porque a vigência e eficácia dos pactos, ela é diferenciada. O primeiro tem uma aplicação imediata, ou seja, o Estado não tem justificativa para não implementar esses direitos, ao passo que o segundo tem uma aplicação progressiva, ok? Na medida das possibilidades do Estado. No sistema interamericano, não tem como fugir da nossa Convenção Americana ou Pacto de São José da Costa Rica, sobretudo o papel desempenhado pela comissão e corte, mas considero com baixíssima possibilidade de cobrança, porque não está expressamente no seu edital. Lembrando que convenções temáticas sobre tortura, discriminação racial, mulheres, crianças, pessoas com deficiência vão aparecer ao longo ali do nosso edital. Tanto convenções do sistema global, quanto convenções do sistema regional. Mas aí a minha dica é que você estude essas convenções juntamente com a temática, tudo bem? Então você estuda primeiro a Declaração Universal, que é aquela base dos direitos humanos, são aqueles direitos genéricos, e na sequência, quando você for estudar cada um daqueles grupos, você puxa o instrumento global
junto com o instrumento regional, junto com o instrumento nacional, e em uma lida você acaba sumarizando os 3 níveis de proteção, que você precisa lembrar que são níveis complementares. Por isso que muitas coisas que a gente vai ler no Estatuto Nacional existe também na esfera global, existe também na esfera regional, tudo bem? Por quê? Porque esses sistemas são complementares, joia? O terceiro bloco, direitos humanos na Constituição. Então eu olharia com muito carinho aqui para os artigos 231, 232 sobre povos indígenas, está caindo bastante, tá? Muito cuidado com essa incorporação de tratados em direitos humanos, tá? Sobretudo, artigo 5º, parágrafos 2º e 3º. Lembrando que tratados em direitos humanos, eles podem ser equivalentes à emenda constitucional se forem aprovados no rito 2, 3, 5, 2 casas, 2 turnos, 3/5, ou pode ter status supralegal, que são todos os tratados, com exceção dos 4 já incorporados com status de emenda constitucional. Os tratados em geral, tratados comuns que não versam sobre direitos humanos, ficariam ali na estrutura hierárquica de lei ordinária, tudo bem? Na sequência, bloco 4. No bloco 4, eu coloquei uso da força e legislação policial, tá? Nessa parte aqui, eu chamo bastante atenção para os princípios básicos da ONU, tá? A ideia da legalidade, necessidade, proporcionalidade, aqueles princípios básicos mesmo, tá? Fazendo aquela correlação com os instrumentos nacionais, sobretudo a portaria interministerial, que versa sobre as diretrizes sobre o uso da força e que traz alguns princípios parecidos. Lembra que o que é parecido não é igual, mas eles se aproximam desses princípios da ONU. Muito cuidado com essa diferenciação. E a Lei 13.060, que são os instrumentos de menor potencial ofensivo, com a regulamentação do uso da força pelos senhores futuros agentes ali da parte de segurança pública, tudo bem? Na sequência, pessoal, a gente parte para o bloco 5. Aí eu chamo bastante a sua atenção porque talvez de todos os blocos, o bloco 5 seja o grande pulo do gato. Por quê? Porque no bloco 5 eu coloquei quatro grupos vulneráveis que eu considero com maior propensão de cobrança, tá? Aliás, vamos fazer o seguinte, 5 grupos, porque eu coloquei os 4 aqui no bloco 5 e eu acrescentei o pessoal que está cerceado de liberdade, os presos, tá? Eu acho que são 5 grupos, então, que a banca pode ter muita predileção por eles, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quais são esses grupos, professora? Mulher, população LGBTQIA+, pessoa com deficiência, povos indígenas. E, por fim, os presos. Da parte da mulher, eu acho que é menos... Se a gente pudesse colocar em ordem, professor, em ordem de prioridade, eu colocaria a comunidade LGBTQIA+, em primeiro lugar, porque eu tenho 2 legislações estaduais apontadas aqui no seu edital, tudo bem? Em segundo lugar, eu colocaria as comunidades indígenas, tá? Pela atualidade da temática. Em terceiro lugar, eu colocaria as pessoas presas, aqui, ó, com estudo ali de regras de Mandela, que são aquelas regras mínimas da ONU, junto com regras de Bangkok, que são aquelas regras específicas para mulheres, e a ideia da Convenção contra a Tortura, justamente porque você vai tutelar aquele indivíduo, e no momento que aquele indivíduo estiver sob a sua tutela, ele estará sob a responsabilidade do Estado. Em quarto lugar, eu colocaria pessoas com deficiência, ok? E em quinto lugar, eu focaria nas mulheres, tá ok? Essa ordem está relacionada ao quê? Aos instrumentos normativos apontados no seu edital, juntamente com o histórico das questões que nós puxamos ali da sua banca, tudo bem? Na sequência, a gente vem com o bloco 6. O bloco 6 é o que eu estou chamando aqui de temas contemporâneos. Eu também poderia dizer que são temas sui generis. O que é um tema sui generis? É que a gente não consegue encaixar nos demais, tá? E aqui eu chamo bastante atenção para a parte de
discriminação racial, tá? Porque da parte de discriminação racial, eles fizeram questão de colocar aqui todo o arcabouço normativo, começando no sistema internacional, passando pelo regional, chegando no nacional federal e fechando com o nacional estadual. Então, sabe aquela temática que ela está muito bem desenhadinha? Ela está muito bem alinhada? A gente olha para ela e fala, vai estar na prova, vai. Sobretudo, essa questão da injúria racial ter sido, então, considerado como crime de racismo, tá? Muito cuidado com isso, porque antes nós tínhamos isso na jurisprudência, agora nós temos na legislação, joia? Mas ainda como temas contemporâneos, a gente tem PNDH, do PNDH suficiente que você memorize os 6 eixos orientadores e as 25 diretrizes. Vou te dar uma sugestão, tá? Como é que eu estudo esses eixos orientadores e essas diretrizes? Você vai fazer o seguinte, vai pegar uma folha de papel e vai escrever, sem colocar números, claro, as diretrizes e os eixos orientadores. Depois você vai recortar. Aí você vai ter 31 papeizinhos. Mistura tudo e depois reorganiza. Porque uma das coisas que as bancas mais gostam de cobrar é essa diretriz faz parte desse eixo 2, essa diretriz faz parte desse eixo 4, e aí você memorizando eixos e diretrizes, suficiente para sua prova, tá ok? Porque nós temos ainda a Agenda 2030, da Agenda 2030, mesma coisa, suficiente memorizar os 17 ODSs, e do Estatuto de Roma e TPI, eu acho muito improvável. Gente, eu acho que esse examinador, ele tá querendo abraçar o mundo, tá? Mas como a gente está num período aí de direito humanitário, de guerras e tudo, eu acho importante você lembrar do princípio da complementariedade, no sentido que o TPI não invade, tá? O TPI fica ali paradinho, esperando que o Estado faça o processo de punição daquele indivíduo. Somente se o Estado não conseguir é que ele passaria para o TPI, ok? Lembre-se da tipicidade clara dos 4 tipos que o TPI tem competência para atuar, tá? Que são os crimes Guga, crimes de guerra, crime contra a humanidade, genocídio e o crime de agressão. Lembre-se que o TPI julga somente indivíduos e lembre-se que o TPI é um tribunal independente. Não é um tribunal da ONU, não é um tribunal de nenhuma organização internacional, joia? Quero ainda chamar a atenção de vocês para algumas legislações estaduais que eu teria um carinho especial também, tá? Começando pela própria Constituição Estadual, dá uma olhadinha nos artigos 8º, 19º e 283. Por quê? Porque o 8º versa sobre os direitos e garantias fundamentais, que é a cara aqui, né, da nossa disciplina. O 19º com os direitos sociais e o artigo 283 versa sobre a parte de segurança pública. Então é bem interessante você fazer essa dobradinha, esse comparativo com a nossa Constituição Federal de 88, tá? Não sei se o professor de Constitucional vai ter essa ideia de fazer esse comparativo, se ele não fizer, que os senhores o façam, ok? Lei Estadual 13.694, que é a Política Estadual de Promoção da Igualdade Racial, tema quente para sua prova. Lei Estadual, que traz a Política Estadual de Direitos Humanos, então aquela política genérica ali de todo o Estado. E o Decreto Estadual 49.122, que traz a Carteira de Nome Social para Travestis e Transsexuais. Como o Estado do Rio Grande do Sul é sempre muito vanguardista, né? Ele está sempre à frente em relação a essa legislação, eu considero essa uma temática bem importante. Tá ok? Como eu sou uma mãe, e aqui eu quero justamente deixar para vocês esse raio-x, eu fiz uma espécie de checklist. Checklist final de preparação. Credo, professora, comecei a me preparar agora, calma. Por quê? Porque eu tenho certeza que já tem algumas casinhas aqui que você já consegue marcar. Olha o checklist que eu fiz, ó. Teoria geral, com conceito, característica, geração ou dimensão. Declaração universal e os 2 pactos. Sistema interamericano, a Convenção Americana com a Corte e Comissão. Da Constituição Federal, artigo 5º, artigos 231 e 232, sobre comunidades indígenas e incorporação de tratados. Seguido da hierarquia de tratados, seja como emenda constitucional, seja como norma supralegal, seja como lei ordinária, se não for um tratado em direitos humanos.
Princípios sobre o uso da força, os princípios da ONU, de Havana e a portaria 4226. Proteção à mulher, Lei Maria da Penha, Convenção de Belém do Pará do Sistema Regional. População LGBTQIA+, a ADO 26, jurisprudência importantíssima, junto com a Lei 13.819. Pessoas com deficiência. Na sequência, povos indígenas, com a Convenção 69 e os artigos da Constituição. Sistema prisional com Mandela, Bangkok, e aqui pode complementar com a LEP, que provavelmente vocês vão estudar ali na parte penal, ok? Discriminação racial com a Lei 7716, que trouxe justamente aquela alteração para considerar a injúria racial como crime de racismo. Legislação estadual do Rio Grande do Sul, isso aqui, ó, abra o seu coração, ok? Aqui, ó. TPI com o Estatuto de Roma e complementaridade e questões resolvidas. Sem sombra de dúvidas, isso aqui será o grande diferencial na sua preparação. Pensa o seguinte, quanto mais questões você fizer, mais afiado você estará. Eu prometo a vocês que provavelmente eu serei a professora dos simulados, ok? O GRAN ele tem muito carinho por esses simulados e muito provavelmente eu vou ser convidada para a elaboração dessas questões. Não menospreze nenhuma delas. Por quê? Porque eu vou fazer questões que são questões com a cara da Fundatec, são questões baseadas nesses tópicos mais importantes, porque eu sou muito entusiasta dessa técnica de estudo a partir de questões. Vamos dar uma olhadinha como que a Fundatec, eu trouxe aqui duas questões para mostrar para vocês o que esperar da banca, tá? Olha essa primeira questão. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, letra A, prevê expressamente o dever da fraternidade no agir uns para com os outros. Letra B, assevera que o acesso a cargos públicos pode ser mitigado em função de condições fáticas. Letra C, estabelece que o princípio da fraternidade pode ser limitado em situações de calamidade. Minha gente, situação de calamidade, onde as pessoas precisam mais de ajuda, eu vou limitar a ideia da fraternidade? Letra D. É pensada a partir das situações ocorridas no grande terror da Revolução Francesa? Não. Ela é pós-Segunda Guerra Mundial. E a letra E. Retira de sua construção normativa a desnecessidade de um indivíduo ser responsável para com a comunidade na qual se insere. Não retira, minha gente. Portanto, aqui o gabarito é a letra A. A Declaração Universal, no seu artigo 1º, ela já traz a ideia da igualdade, da liberdade e da fraternidade que nós devemos ter uns para com os outros. Então aqui, ó, tá vendo que mesmo que você não se lembre claramente ali, com certeza, objetivamente, de todos os artigos da declaração, você levaria essa questão. Não são questões difíceis, tá? Olha a segunda questão sobre a Convenção contra a Tortura. Veja, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Letra A. Abrange no conceito de tortura as sanções legítimas. Não abrange. Pelo contrário, no finalzinho do artigo que conceitua a tortura, que é o artigo 1º, que eu coloquei aqui para vocês, inclusive, ó, deixa eu já mostrar aqui para vocês, ó. Para os fins da presente convenção, o termo tortura, isso aqui, ó, essa definição de tortura, ela é essencial. Designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa, a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, ou ainda de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido, ou seja suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir essa pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público. Tá vendo que aqui é a ideia do crime próprio, ok? Tem que ser o funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas. Ou ainda por sua instigação ou com seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura, dores e sofrimentos, tá vendo aqui, ó? Não se considerará, às vezes é mais importante do que saber o que é o que não é. Não se considerará como tortura, dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente do quê? Unicamente de sanções
legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Por isso que a letra A está incorreta, ok? Porque não abrange as sanções legítimas. Letra B, entende que seu conceito de tortura não pode ser ampliado pela legislação nacional? Pode ser ampliado? Letra C, não exclui qualquer jurisdição criminal exercida de acordo com o direito interno? Letra D, assevera que os membros do Comitê contra a Tortura não podem ser reeleitos? E a letra E torna opcional a informação sobre a tortura para membros da Polícia Civil. Negativo, né, pessoal? Gabarito eu já tinha até colocado aqui para vocês. É a letra C. Efetivamente, não exclui qualquer jurisdição criminal exercida de acordo com o direito interno, porque o que a Convenção versa é o seguinte: quem tem a obrigação, quem tem o papel de punir, de investigar, de saber o que acontecer é o Estado. Então, se dentro do Estado eu tenho jurisdição, eu tenho regras para esse exercício de direito, que seja feito, ok? É isso, inclusive, que está previsto aqui no próprio artigo 1º, ó. O presente artigo não será interpretado, não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo, tá? A letra C, que é a alternativa correta, está baseada no artigo 4º da Convenção, ok? Que estabelece o quê? Cada Estado parte tomará as medidas necessárias para estabelecer sua jurisdição sobre os crimes previstos no artigo 4º. Letra A, quando o crime tenha sido cometido em qualquer território sob sua jurisdição ou a bordo de navio ou aeronave registrada no Estado em questão, quando o suposto autor for nacional do Estado em questão ou quando a vítima for nacional desse Estado. 2. Cada Estado tomará também medidas necessárias para estabelecer sua jurisdição sobre tais crimes nos casos em que o suposto autor se encontre no seu território. Lembrando que essa convenção não exclui qualquer jurisdição criminal exercida de acordo com o direito interno. Por isso, então, que o item está correto. Letra D, incorreto. Os membros do comitê serão eleitos para um mandato de 4 anos. Poderão, caso sua candidatura seja apresentada novamente, serem reeleitos, ok? No entanto, o mandato de 5 anos de membros eleitos na primeira eleição expirará no final de 2 anos imediatamente após a primeira eleição, porque foi os ajustes, né, no processo de construção do comitê. E a letra E está errada, com base no artigo 2º, cada Estado vai tomar essas medidas eficazes, seja de caráter legislativo, administrativo, judicial e de outra natureza, o que inclui o quê? A informação sobre tortura também para membros da Polícia Civil, tudo bem? Então aqui o gabarito, letra C de correto. Queridos, isso é a banca Fundatec. Percebe que não tem segredo? Percebe por que a minha maior aposta aqui é justamente que eles olhem para essa legislação seca? Então agora é fazer o quê? Organizar a casa, ajustar o que precisa ser ajustado e ó, questão. Quanto mais questões vocês fizerem, mais bem preparados vocês estarão. Lembrando que aqui no nosso aplicativo do Gran Questões, vocês têm inclusive o universo de questões ali dos nossos simulados, então já ajuda inclusive nesse volume de questões que eu tenho certeza que vocês vão encarar. Minha gente, agradeço pela oportunidade, me coloco à disposição, espero que esse raio-x tenha feito sentido para vocês, que tenha tirado aí um pouco do receio dos senhores em relação à extensão desse edital. Muita calma nessa hora, vamos dar uma lida nessa legislação, porque muitas delas são leis deste tamanhozinho. Sabe aquela lei que você lê ali em 5 minutinhos? Então, sem drama, ok? Vamos enfrentar essa montanha e eu tenho certeza que no fim vai dar tudo certo. Tá entendido? Um beijo para vocês, ótimos estudos e até a nossa próxima aula ou até o nosso próximo evento. Tchau, tchau! Olá, o seu evento começará em instantes, mas antes eu tenho um pedido a fazer. Inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações clicando aí no sininho. Assim você vai ficar por dentro das entrevistas, bate-papos, maratonas, aulões, análise de edital e ainda acompanha de perto todos os conteúdos das carreiras jurídicas. Bom evento!